Meu nono ano amado, que saudade eu tava de vocês. Eu acho que vocês também estavam com saudade de mim. Pessoal, aqui é a professora Manuela que tá falando. Antes de mais nada, vamos para aquelas coisas que a gente fala sempre quando grava um vídeo pro YouTube. Dá like, bota um joinha, ativa a notificação do sininho para quando chegar novos vídeos vocês receberem. Coloca lá nos comentários se não entendeu alguma coisa, se está com a dúvida de alguma coisa, se quer que alguma coisa seja acrescentada. Escreve tudo para poder saber, para poder responder e para tirar as dúvidas de vocês. Dessa vez, a gente vai para o nosso outro ramo que a gente trabalha no nono ano, que é a física. Falei para vocês no começo do ano que a gente esse ano ia ter física também. Não era só biologia. Mas aconteceu todo esse reboliço. Nossa vida mudou totalmente, virou tudo de cabeça para baixo e agora a gente vai aprender física aqui, agora, de um jeito um pouquinho diferente. Mas eu garanto a vocês que vai dar certo. Confia em mim. A gente vai trabalhar uma coisa que eu falei para vocês já, que era velocidade média. Ou seja, é o primeiro assunto da física, é um assunto que assim, falou em física, todo mundo tem a obrigação de saber. Falei, olha a física, eita, tem velocidade média. Mas o que é a velocidade média na física? Como é que a gente define? O que a gente pode falar? O que a gente pode exemplificar? Ou o que a gente pode dizer quando a gente fala de velocidade média? Para a física ou para qualquer estudo relacionado a isso, velocidade média é a variação da posição de um móvel em relação ao referencial. Para! Um monte de palavras que eu não entendi nada. Tô ligada que vocês estão pensando nisso. Deixa eu explicar de um jeito prático. Quando a gente fala de velocidade média, a gente quer dizer qual foi a velocidade que um indivíduo, que um corpo, que uma matéria teve ou imprimiu para se deslocar de um ponto a outro. Como assim se deslocar de um ponto a outro? Quando você sai de casa para vir para a escola, você está se deslocando. Você está andando por um percurso, correto? Outra coisa, você sai no horário e chega na escola em outro. Correto também, né? Vai anotando aí para ver se vai bater a nossa linha de raciocínio. Isso aí gera 2 unidades. E para que isso aconteça, você dá passos em velocidade ou com uma velocidade diferente. Tá batendo? Pronto. Te dei 3 elementos para você entender o que eu quero falar sobre velocidade média. A velocidade média é justamente você entender qual foi a velocidade desses seus passos para você realizar esse deslocamento da sua casa aqui para a escola naquele tempo que você saiu de lá, tipo 12h30 e chegou aqui 12h45. Você gastou 15 minutos se deslocando da sua casa para cá. E para que você gastasse esses 15 minutos, qual foi a velocidade que você imprimiu? É isso que a gente descobre quando a gente trabalha a velocidade média. A gente pega o espaço que a gente percorreu, a gente pega o tempo que a gente gastou, faz uma continha matemática bem básica de divisão e encontra o resultado. Mas esse resultado é colocado em uma unidade de medida. Porque isso vocês também aprenderam na matemática. Todos os cálculos ou todas as operações, elas têm o que a gente chama de uma unidade de medida. Na física, para a velocidade média não é diferente. Tem uma unidade de medida muito importante que ninguém pode esquecer, que é chamada de quilômetro por hora ou metro por segundo. Toda vez que eu falar de velocidade média, eu tenho que lembrar que o espaço só pode ser em quilômetros ou só pode ser em metros e que o tempo só pode ser em horas ou só pode ser em segundos. Não pode ser de outra forma a sua resposta. E outra coisa, não se misturam quilômetro por hora e metros por segundo. Você não pode colocar, por exemplo, quilômetros por segundo ou metros por hora. Não! Anota aí, ó, importante. Eu só posso dar o resultado em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Essas unidades não se misturam. Quilômetros por hora sempre vai estar juntinho e metros por segundo também. O que faz eu dar uma diquinha para vocês extremamente importante. Coloca aí, ó, dica.
Se por um acaso, numa questão, vier, por exemplo, espaço em quilômetros e tempo em segundos, tem que fazer a transformação. Tem que lembrar daquela linha métrica da matemática. Metros, decímetros, centímetros, milímetros, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Poxa, Manuela, tem que lembrar? Tem que lembrar. Se não lembra, se esqueceu, pega o caderninho, faz a linhazinha, começa a exercitar, começa a estudar, dá uma revisada nos assuntos de matemática, dá uma lembrada, porque vai ser importante. A mesma coisa com o tempo. Se por um acaso na questão estiver com um espaço que não for compatível com relação à unidade do tempo e tiver que mudar a unidade do tempo, vocês também vão ter que lembrar daquelas regrinhas básicas. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos e assim vocês vão fazendo as transformações. É sim, pegar o livrinho de matemática também, junto com o materialzinho de física, para dar uma relembrada nesses pequenos detalhes. Mas vamos voltar para aqui. Para eu calcular a velocidade média, tem uma fórmula que a gente chama de fórmula geral. O que é chamar de fórmula geral? É a fórmula que você sempre vai usar para calcular a velocidade média. É a fórmula única. É só ela que você consegue usar. E aí, como é que ela funciona? Você vai colocar velocidade média, vou colocar aqui bem grandão para vocês verem. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Para o que é ΔS e o que é ΔT. Na matemática, quando a gente usa um triângulo, a gente fala com relação à variação. Então, ΔS é o que a gente chama de variação de espaço e ΔT é o que a gente chama de variação do tempo. Como é que eu calculo essa variação? Espaço final menos espaço inicial. Ou seja, aonde eu cheguei menos de onde eu saí. A mesma coisa com o tempo. Meu tempo final menos meu tempo inicial. Como funciona isso na prática? Funciona assim. Se você saiu de 1 hora de casa e chegou de 1h30 no seu compromisso, o seu tempo final foi quanto? 1h30. E o seu tempo inicial foi quanto? 1 hora. Então é 1h30 menos 1 hora, que faz com que você tenha gasto quanto? 30 minutos. A mesma coisa com espaço. Toda vez que você falar de variação, é sempre o final menos o inicial. E toda vez que você falar de velocidade média, tem que lembrar dessa fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Toda vez. Não esquece. Bota bem grande, circulado, importante, fórmula geral. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Mas como é que é isso na prática? Eu vou mostrar como é isso na prática para vocês. A gente vai resolver uma questão juntinho aqui. Preste atenção para vocês verem como é que a gente faz isso na prática. Deixa eu dar uma apagadinha aqui no quadro, rapidinho. Simbora, vamos ver como é que a gente resolve isso. Preste atenção na questão que eu coloquei para vocês. E eu coloquei o passo a passo, para vocês entenderem como é que vai funcionar a resolução. A questão ela diz o seguinte: uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média. Primeira coisa que você tem que fazer: coloca lá no primeiro passo a fórmula geral e as informações que você tem na questão. Qual é a fórmula geral? A fórmula geral é que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quais são as informações que a questão lhe deu? As informações que a questão lhe deu foi que o espaço é de 5 km e que o tempo é de 10 segundos. Então, você precisa encontrar a velocidade. Colocou as informações? Vai para o segundo passo. Preste atenção numa coisa que eu falei para vocês anteriormente, que a gente vai executar agora. Eu tenho o espaço em quilômetros e o tempo em segundos. Essas duas unidades não combinam.
não é quilômetros por segundo. A gente lembra que é quilômetros por hora ou metros por segundo. Aí você para e pensa. Vamos pensar. A gente tem que descomplicar, fazer as coisas mais fáceis do que mais difíceis. Então, é mais fácil eu transformar quilômetros em metros ou transformar segundos em hora. Caramba, eu tenho 10 segundos para transformar em hora. Vai ser uma conta danada. Mas se eu transformar quilômetros em metros, é mais fácil. Eu uso uma regrinha de 3 básica. Então é isso que você vai fazer. Descomplique, não complique. A matemática, a física ou qualquer disciplina que utiliza cálculo, a gente tem que descomplicar, porque é isso que faz ela ser um bicho de 7 cabeças, quando a gente complica. Então vamos descomplicar. O que você vai fazer? Eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então eu vou usar aquela regrinha básica que a matemática chama de regra de 3 simples. 1 quilômetro igual a 1000 metros. 5 quilômetros igual a x. Meios por extremos. 5 vezes 1000, 5000. 1 vezes x, x. Então eu sei que 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. Encontrei meu espaço. Posso ir para a terceira e última parte. Qual é a terceira e última parte? Joga na fórmula. Pega aquela fórmula que você anotou lá no primeiro passo. Velocidade média igual a espaço dividido pelo tempo. Vamos jogar. Espaço é quanto? 5.000. Dividido pelo tempo. Quanto é o tempo? 10. Então vai ser o quê? Faz assim, ó. Velocidade média igual a 5.000 dividido por 10. Sabe uma regra da matemática que é quando tem 0 em cima e 0 embaixo com a divisão, a gente corta? Faz isso. Mas com um detalhe muito importante. Só corta as quantidades iguais. Ou seja, aqui embaixo só tem um 0, certo? Em cima você só vai poder cortar 1. Nenhum a mais. Só a mesma quantidade. Quando você corta, vê que coisa fácil. Velocidade média igual a 500 dividido por 1. Vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe. 500 dividido por 1 vai ser quanto? Vai ser igual a 500. Lembra a unidade que você transformou? Metros por segundo, velocidade média. 500 metros por segundo. Super fácil, super simples. Mas, se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Se gostou, dá aquele curtir, dá aquele like, que a gente se encontra na próxima. Beijinhos!